Meus amores, boa noite para vocês. Enquanto o pessoal está se chegando, né? Vou compartilhando aqui nosso material com vocês. Vai conversar um pouquinho, né? Estou muito feliz de conhecer e de reconhecer alguns de vocês também, né? Eu fico sempre muito saudosa e muito feliz e muito contente recebendo esses feedbacks de vocês, né? Que vocês gostam das aulas, né? Que as aulas, né, vão fazer ali uma diferençazinha para vocês. Eu acho que essa é a melhor parte, né? Da minha profissão, e inclusive, gente, por falar nessa melhor parte, né, da minha profissão, quando eu soube que eu daria os aulões para vocês, né, eu já falei com o Matheus, já estou te avisando que eu vou entregar o ouro, tá? Já vou entregar o ouro. Por quê? Porque geralmente, meus amores, como que funcionam os aulões, né? Já tiveram alguns aulões durante, né, a semana, hoje nós estamos na saideira, né, nós estamos fechando, né, a semana desses aulões, e geralmente a gente escolhe um assunto para a gente tratar nesses aulões. Eu não trouxe um assunto para vocês. Pessoal, essa senhora não trouxe um assunto, mulher. Você trouxe o quê para falar com a gente? Eu trouxe a prova. Vou até regar minhas manguinhas aqui, ó. A prova. Como assim, professora, a prova? Eu vou ensinar vocês a responder a prova inteira. 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 As questões objetivas e, principalmente, as questões abertas. Pontuando para vocês tudo que vai cair na prova de português. Tá? Então, assim, é muito importante. Ah, professora, mas aí você é boba porque está entregando o ouro. Meus amores, é muito importante. É importante porque a gente democratiza o acesso a esse conhecimento. E é importante até mesmo para vocês verem. Se a gente consegue fazer isso tudo em 1h30, isso, né? 1h20, imagina o que a gente não faz em 3 meses. Né? Então, é justamente para dar para vocês justamente toda essa base de provas. Vão sair daqui hoje sabendo responder toda a prova de português. Toda. Vão conseguir levar a prova inteira de português no bolso para casa, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar por toda a prova do PISM, tá bom? Mas antes disso, né, claro que vocês já escutaram isso de outros professores também, mas é importante frisar que, meus amores, o nosso curso, ele é o maior, né, prepismo do Brasil. Professora, mas aí é vocês falando que vocês são o maior curso de prepismo do Brasil? Não, amores. São os números. Como assim são os números? Meus amores, nós somos o único curso do Brasil que aprovou em um único lugar, em uma única universidade, 20% daqueles estudantes. 20%. Vocês têm noção que 20% da galera que está lá na Universidade de Fora foram alunos nossos? Saindo do nosso curso? 20%? É muita coisa, gente. Olha o tamanho desse Brasil. É muita coisa. É muita coisa. E é claro que isso é super possível para vocês. Professora, mais intensivo. Você acha que dá tempo de eu começar no intensivo? E em 3 meses, né? Aprender todo o conteúdo do PISM? Demais. Tá? Nós temos simulados direcionados, a gente tem justamente, né, 2 listas por mês, uma lista a cada 15 dias, a gente tem aulão, tem projeto. Então, assim, além das matérias, claro, focalizadas para vocês, a gente passa por todo o conteúdo com muita calma. Então, meus amores, dá certo sim, tá? É tempo mais do que o suficiente para preparar vocês até a prova. E por falar em matéria, por falar em lista de exercícios, tem madrugadão. Ai, gente, madrugadão, né? Até 4 horas da manhã. Minha expedição chegou até às 6 da manhã, por Deus, né? Então ainda tem isso. Então, meus amores, é super importante mostrar para vocês essa qualidade do curso. E vocês vão conseguir visualizar isso, inclusive, nas listas que nós preparamos para vocês. E para isso, basta, né, postar, né, um story marcando o Mago do PISM, aqui, ó, @Mago do PISM, tá? Para vocês ganharem essa lista de exercício. Não precisa ser agora, pode ser em outro momento da aula também, mas já vou garantir a minha pose para não sair toda horrorosa. Printaram? Para vocês mandarem lá, postarem no Instagram de vocês para ganhar a lista do PISM, inclusive selecionadinha, bonitinha, para treinar as questões, inclusive discursivas. Então, não perder a oportunidade, não. É importante vocês colocarem em prática tudo aquilo que, inclusive, nós vamos ver hoje, tá? Então, é importante. E, Mores, vou começar também a me apresentar para vocês. Tem alguns rostos, né, que eu tive o privilégio de conhecer, né, de encontrar durante, né, as minhas aulas, e outras pessoas que eu ainda não tive esse privilégio de conhecer. Estou tendo hoje, então vou me apresentar para vocês, falar um pouquinho, né, brevemente sobre mim. Muito prazer, sou a professora Letícia, sou professora de português, de redação e de literatura. E em maio desse ano, meus amores, fez 10 anos que eu estou na sala de aula. Tem uma década de sala de aula.
bastante tempo, então eu vou utilizar justamente toda essa experiência, né, de bastante tempo, para ensinar para vocês as coisas mais importantes que vocês precisam saber, tá? Eu sou formada pela Universidade de Viçosa, né, pelo UFV, com mestrado também pelo UFV, estou começando meu doutorado, e eu também tenho graduação sanduíche. Professora, mas o que é uma graduação sanduíche? Metade da minha formação foi na Universidade de Coimbra, em Portugal, uma das melhores universidades do mundo. Ganhei uma bolsa de estudos e eu fui para lá estudar. Fiz intercâmbio via UFV. Intercâmbio via UFV, né? Importantíssimo. Professora, você já estudou em algum colégio particular? Né? Tudo isso, né, foi devido à minha educação pública e por isso que eu quero, né, ajudar vocês a conquistarem também esse sonho, né, alcançarem esse sonho de entrar na universidade, né, para vocês conseguirem coisas também maravilhosas, né, para a vida de vocês, né, e aquela coisa de sempre, né, sou dorameira, viciada em gatos, em café, em anime. Ai, gente, falou mal de nada. Dragon Ball Z para mim, né? Um pedacinho de mim falece, vai-se embora, né? São justamente meus animes conforto, desde criança, assim, desde muito pequenininha, né? Desde muito pequititinha. Então ai, gente, assim, amo. Gosto muito, sou suspeita para falar. E são coisinhas que vão nos formando, né? Ah, gente, doramas. Qual é o meu drama preferido? É muito difícil, porque assim, gosto muito, mas tudo bem não ser normal, tem um lugar muito grande no meu coração e a caminho do céu também. Assim, me destruiu demais. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Valeu a pena, tá? Então, assim, inclusive recomendo para quem, né, quer assistir, muito bom também, tá? Professora, qual é a matéria mais importante de português no PISM desse ano? Vamos passar por todo o edital agora, tá, amores? E vou fazer o meu merchan também, né, para aproveitar esse espaço de vocês, para dar uma informação importante. Nós também temos um cursinho, tá, de redação, e o meu curso tem um Instagram que é muito bom, modéstia à parte, que é o Let's.redação. E, amores, tem 3 anos, esse é o 4º ano, né, que eu estou dentro do processo correção oficial do INEP, tá? Ou seja, eu também sou corretora oficial do Enem. Tá? Então, todos os anos eu estou lá falando sobre os possíveis temas, falando sobre toda a estrutura da redação. Já coloquei isso várias vezes nas stories, né? Também dentro das postagens da mesma estrutura inteira, né? Olha bem, introdução, todos os pedacinhos, desenvolvimento, todos os pedacinhos, proposta de versão, tudo o que vocês precisam fazer. Então, é um lugar muito democrático para vocês aprenderem também. Quem quiser estar seguindo, né, o nosso Instagram, que é importante que vocês tenham acesso à informação de qualidade, principalmente hoje, né, que nunca vi o excesso de informações, e todos os anos a gente vê, principalmente nesse finalzinho, como se fosse, gente, assim, um alarmismo gigantesco. Ano passado, eu queria assim, pular, né, de uma ponte, porque todos os dias eu acordava com vídeos nas redes sociais falando coisas, assim, do tipo: saiba o que mudou na grade oficial de correção. Você sabia que o material do corretor mudou várias coisas? Aí deixava a galera doida, deixava a galera desesperada, né? Então, assim, completamente à mercê. Mas, meus amores, mudou alguma coisa? Nada. Teve focalizações, né? Focalizações agora nos modelos prontos, em repertório de bolsa, mas tudo isso eu vou colocando para vocês, né? Já estou dentro do treinamento desse ano, vai começar no mês que vem, então a partir do mês que vem já começa a soltar para vocês tudo que efetivamente mudou e o que não mudou e o que é falácia e informação louca das pessoas, tá? O nosso intensivo também ele já começou, nós temos 2 aulas na semana, nós temos uma monitoria também na semana, uma proposta semanal, apostila gratuita, né? Todo o eixo temático disponibilizado para vocês, discussões, plantão de dúvida, tá? E todas as aulas são ao vivo e ainda ficam gravadinhas para você, tá? Professora, pode usar modelo, mas não? Nunca pôde, amor, usar modelo na redação, mas agora a correção está sendo mais rígida. Porque o modelo, ele é limitador. Como assim ele é limitador? O problema não é usar o modelo, é que o modelo vai deixar seu texto menos fluido. Então, com certeza, não vai ter um uso produtivo, né, adequado, vai faltar informação, você vai ter lacuna argumentativa, vai ter problemas ali dentro. Então, assim, você vai tirar uma nota boa usando o modelo? Não vou mentir para vocês. Se você usar um modelo bom e tiver um bom texto, vai.
mas não passa de 880. Não passa. Ah, professora, mas eu usei modelo de nos 920, porque você colocou um quezinho a mais de autoria ali. Mas também não tem como passar disso. Não tem como passar disso, né? Então, é importante, porque só a estrutura, meu amor, você dominar a estrutura da redação, no mínimo você tira 880. Então, assim, você não precisa decorar modelo. O esforço que a gente faz decorando modelo, a gente aprende a estrutura para garantir 900 mais, né? Para garantir 900 mais. E é isso, né? E é isso que é o mais importante, tá bom? E, meus amores, o que nós vamos fazer hoje, então? Vamos passar por todo o edital, vou mostrar para vocês, tá? Você também dá aula de redação, não entende? Nós temos o nosso curso de redação, mas no PISM nós não temos redação. Então, a gente não tem esses conteúdos ali dentro, mas sou prof do intensivo sim, tá? Então, nós vamos passar por todo o nosso edital, vamos falar sobre as principais mudanças, sobre a compreensão e a interpretação de texto, e principalmente, meus amores, vamos passar pelas questões discursivas, tá? Que é a parte mais importante da nossa aula de hoje, ok? Então, olha só. Meus amores, vamos começar pelo edital, né? O edital é super importante e, gente, assim, independente da prova, independente, se é a prova do PISM, se é do Enem, se é da UERJ, se é da FUVEST, se é um concurso público, se é uma prova do vestibular local de vocês, independente da prova. A primeira coisa que nós fazemos, sempre, sempre, sempre mesmo, é começar pelo edital. Porque começar pelo edital, lendo o edital, não só eu sei que tipo de conteúdo vai cair, mas eu entendo também como vai cair. Meus amores, todas as provas têm um perfil. As provas têm um perfil. E principalmente a prova do PISM. Vocês pegarem, gente, não sei se alguém já fez isso, mas se alguém pegar as provas do PISM, antigas, de 2015 até hoje, eles vão bater o olho na prova e falar assim, PISM, tô te sacando demais. A prova tem um perfil muito, muito específico. Muito específico. Então, isso te ajuda muito, porque vai chegar em algumas questões, você vai bater o olho e falar assim, gente, o PISM jamais colocaria essa alternativa aqui, isso aqui está claro que está errado. Né? O PISM jamais comentaria. Nossa, o PISM aqui gosta disso, né? Estudando, por exemplo, né, fora. Nossa, que é a cara do PISM, esse assunto, essa questão, então ajuda muito a fazer a prova. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar esse edital. E o que nós temos nesse edital de vocês? As habilidades, primeiro, que são comuns, tá? Que são base. Professora, mas como assim que são base? Olha só. Primeiro, reconhecer, analisar e empregar valor expressivo das seleções lexicais na descrição de ações e dispostos na defesa de um ponto de vista. Professora, mas, meu Deus, eles vão ficar me pedindo ponto de vista, então eu tenho que colocar ali, ó, né, o valor expressivo, meus amores. Se tem uma coisa que o PISM cobra de vocês, é a gramática chamada de gramática aplicada. Já ouviram falar da gramática aplicada? Conhecem a gramática aplicada? Não. Gramática aplicada é o seguinte: não vai cair aquela gramática que é decorada, né? Oração subordinada, oração coordenada, crase, né? De vírgula, norma de vírgula, de acento, nada disso, tá? Vai cair basicamente efeito de sentido. Por exemplo, coloquei uma vírgula ali. Por quê? Está trazendo que efeito de sentido? Coloquei ali uma conjunção. Que sentido trouxe para o texto? Ou seja, é de ler a frase e entender. Então, isso de reconhecer, analisar essas partes do texto, é sempre pensando nesses efeitos de sentido. No que isso gera para dentro do meu texto, né? E é basicamente ler esse texto e entender esse texto, tá? Então, nós temos que reconhecer e analisar os recursos de modalizações do discurso, professora, né? Mas aí não vai cair para você colocar essas questões de pontuação, então ajuda. O que é modalização? Por Deus, o que é modalização? Modalização, meus amores, são escolhas lexicais. O que é léxico? Palavra. É o seguinte, às vezes eu vou trazer algumas palavras nos meus textos que vão mostrar o que eu penso, mesmo de forma indireta. Mesmo de forma indireta. Vou dar um exemplo para vocês. Para quem é meu aluno, nesse ano, eu comecei minha aula, minha primeira aula do curso, trazendo um exemplo que estava muito recente na época, que era de uma garota, aluna da USP, que ela desviou quase R$ 1 milhão do fundo da formatura para a conta dela. Então, os jornais
tratavam como dessa questão, né? Ai, conheça a menina que desviou quase 1 milhão. Conheça a garota prodígio sem amigos. Coitado da pobre. A pobre não tinha um amigo para bater a mãozinha e falar assim, amiga, você não pode desviar R$ 1 milhão para sua conta. Então, como que essa garota estava sendo pintada, construída pelos jornais para a sociedade? E eu trouxe, no mesmo mês, notícias de pessoas que estavam aparecendo assim. Mulher rouba comida. Aí na notícia, além da notícia, falava de alguém que, né, furtou, eu acho que 16,25 em comida, porque estava passando fome. E quando chegou na cadeia, porque ela foi presa, quando ela chegou na cadeia, eles deixaram ela mais de 24 horas sem comer. E ela estava implorando para comer, porque ela só furtou porque ela não tinha mais o que fazer. E ela foi colocada no título da manchete. Ela roubou, é uma ladra, tinha foto dela. E ela ficou presa. Essa garota que desviou não menos de R$ 20, mas 1 milhão, R$ 1 milhão. Ela foi presa? Ela tirou, meu amor, CRM. Ela formou em medicina. É médica. É médica. Professora, ela desviou R$ 1 milhão para fazer o quê? Para comer? Como essa moça que estava há 3 dias sem comer? Não. Ela viajou pela Europa, ela comprou bolsas de luxo. Entendeu? Então, isso é modalização. É isso, né? A prova do PISA, meus amores, é uma prova muito crítica, assim, né? E vai colocar essas questões para a gente pegar essas nuances mesmo, né? Inclusive, no ano passado, na prova do PISM 3, tinha uma questão que falava exatamente assim, né? Fazia tipo um deboche, era um artigo de opinião sobre as pessoas que trabalhavam por aplicativo, né? Que os empresários vendiam como se eles fossem os próprios patrões. Ah, mas você faz os seus horários, olha que coisa boa. Aí, na prática, a pessoa trabalhava lá, uberização, quase que 24 horas por dia, né? E sem nenhum direito trabalhista. Então, a prova, ela vai trazer esses pontos para te fazer o quê? O que a prova quer? Quais pistas a prova está nos dando aqui? Amores, eu quero saber se vocês conseguem ler um texto e entender o que ele diz. Sabe? Trazer uma crítica, refletir sobre aquele texto. Lembrando que todas as provas de português do PISM são provas temáticas. Todas elas têm um tema. Tem um tema. Todas elas vão ter um tema muito específico. Professora, mas a prova do ano passado teve um tema? Teve. Até trouxe aqui, ó. A nossa provinha do ano passado. Ó, primeira questão. Projeto de lei, senhor José Nelton. Disposição sobre regulamentação da atividade profissional do influenciador digital profissional no âmbito federal. Era um texto que falava, então, dessa questão, né, da regulamentação do influenciador digital. Aí tem um textão sobre isso, né? Texto 2 vai falar a respeito de quê? A modalidade é uma categoria gramatical, né, paralela ao tempo e aspecto dos falantes da língua, que vai ter um aspecto ali, né? Vai falar sobre a questão de quê? De estudo. É um textinho que vai falar sobre isso. E depois está falando sobre profissão. Sobre profissão. Ou seja, a gente está discutindo esse cenário de profissão de influenciador digital. Tem que estudar? Não tem que estudar? Quem são esses influenciadores? Quem coloca esse povo lá? Quem que tira esse povo de lá? Que influência é essa que eles exercem? Nós temos influências positivas? Temos. Nós temos influências negativas? Demais. Muito. E geralmente são elas que fazem sucesso. Geralmente são elas, né, que fazem sucesso. Então a gente teve ali os textinhos que falavam sobre isso, né, sobre, né, tem neutralidade. É um texto
é um texto, vou fazer essa questão cozinha com vocês não ficarem preocupados. É um texto que tem neutralidade? É um texto jornalístico. Professora, calma lá. Que eu aprendi que artigo científico, textos jornalísticos são neutros. Vidocas da minha vida. Existe textos neutros? Nenhum, professora, nenhum. Amores, os textos são escritos por pessoas. Então, eu não vou colocar, por exemplo, eu acho tal coisa um absurdo. Não, mas dependendo das escolhas de palavras que eu usar, lembra da modalização que a gente está falando? Já vai deixar claro o que eu penso sobre um assunto. Por que eu estou falando sobre aquele assunto? Entenderam? Então, não tem. E o próprio enunciado já coloca ali, ó. Em qual alternativa seguir, nota-se a não, né? Neutralidade, né? Presente na notícia. Para você ver, amor, que não tem textos neutros. Tudo está ali para nos levar para algum lugar. Quando aquele jornal coloca que uma jovem desviou quase R$ 1 milhão, e o outro jornal ainda coloca assim, menina prodígio, sem amigos. É para você ter dó dela, fala, tadinha, não tem amigo, por isso que ela roubou R$ 1 milhão. Enquanto as outras pessoas roubaram, furtaram. E tinha uma notícia, meus amores, essa, por exemplo, dos 16 e 25, que a moça tenta roubar, tá? E ela olha para cima assim, ela vê a câmera. E nisso que ela vê a câmera, ela devolve tudo e sai do estabelecimento. Só que o gerente já tinha chamado a polícia parou ela na rua e ela foi presa. Em teoria, ela roubou? Em teoria, não. Mas ela foi presa, ficou mais de 24 horas sem comer na delegacia. O Ministério Público manteve a prisão dela, mas a garota que roubou 1 milhão, não. E eu não preciso nem falar para vocês a diferença entre as duas. Vocês não conseguem imaginar as duas? Como que elas são? Né? A gente consegue pensar, né? Deixa eu só voltar aqui, que tem uma perguntinha. Prof, uma pergunta. Modalização pode envolver a questão de escolher voz passiva ou ex-ativa? Jovem é morto? Aham, pode. Porque, às vezes, eu quero me proteger. Por exemplo, o PISM já fez isso, já colocou uma questão assim. Vou mostrar, vou explicar o contexto para vocês. Teve uma prova do PISM 3, há pouco tempo, do PISM 3, que caiu sobre Paulo Freire. E aí, o primeiro texto estava assim, quem tem medo do Paulo Freire? E falava sobre Paulo Freire. Aí tinha um pedacinho do texto que fala assim, algumas instituições querem falar que o que o Paulo Freire faz é uma coisa ruim, criticam Paulo Freire, que é um educador, porque não quer fazer as pessoas pensarem, refletir sobre as coisas, porque é perigosos. E aí, a questão perguntava assim, que instituições são essas? Né? Quando, né, o texto fala algumas pessoas, né, pensam isso, está se referindo a quê? Que tipo de órgão? Ah, professora, mas eu não consegui pegar que era uma crítica ao governo. Mas aí estava só assim na resposta, né? Que era uma generalização para evitar o confronto direto, entendeu? Para evitar esse embate direto, que pode gerar esse cancelamento, essa treta, essa briga, essa coisa toda. Então, jogou, uá, jogou, uá, deixou lá, subentendido. Então, algumas vezes, eu vou fazer isso para me proteger ou para proteger outra pessoa. E aí também tem um exemplo muito bom. Meus amores, esse ano, uma pessoa que estava dirigindo uma Porsche atropelou uma pessoa e matou em São Paulo. Grande parte dos jornais do Brasil colocaram a notícia da seguinte forma: Porsche mata fulano que estava correndo.
Ai, que poste malvada. Não, gente, ai, olha, que mundo é esse que as postes estão saindo por aí matando os outros? Aí, ó, decadência, decaímos. Foi a Porsche que saiu por aí matando os outros? Não, não foi ela. O nome do motorista nem apareceu em 95% das matérias, porque era um milionário. Era um milionário. Não apareceu lá a responsabilização, né? Entendeu? É isso. Essas modalizações são isso, tá? Deixa eu só entrar, subir aqui para cima para ver. Então, para escolher as palavras em sentido de modelização, isso é como que eu vou escolher essas palavras para funcionar dentro do meu texto, para gerar essas discussões. É isso aí, vocês estão entendendo direitinho. É isso aí. É isso aí, né? Então, aí nós temos, vocês falam dos verbos, né, para não deixar vocês, né, da cabecinha louca ali, ó. Professora, bati o olho ali, mulher já tem verbos, ó, verbos modais. Você acabou de falar, você me prometeu que não vai cair gramática. Eu bati o olho ali do lado, verbos modais. Isso é o quê? Amor, é o seguinte, ó. Vamos começar pelo enunciado. E sempre vai começar pelo enunciado. E o enunciado tá assim. Releia o trecho destacado do texto 1. Por existirem normas que regulamentam determinada profissão, nunca haverá dificuldade para identificar se um cidadão pode ou deve ser qualificado como profissional de determinada área. Qual alternativa apresenta uma análise correta acerca da utilização dos verbos modais destacados? Você pode não saber o que é um verbo modal. Está perguntando sobre o verbo modal? Não. Está te perguntando sobre uma análise. Peraí. Uma análise. Então, análise, eu vou ter que ler para entender. E precisa estar destacado onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou ler, então, cada alternativa e vou ver qual que tem uma análise disso aqui. Entende? Por exemplo, o uso do verbo modal deve, entre parênteses, indica que nem todos os que quiseram se cadastrar em determinada profissão serão aprovados, visto a necessidade de se adequarem aos critérios estabelecidos pela lei. Quando eu volto aqui e eu leio isso aqui, é isso que está dizendo ali? No texto? Só lendo, né? Por existirem normas que regulamentam determinada profissão, nunca haverá dificuldade para identificar se um cidadão pode ou deve ser qualificado como profissional de determinada área. Aí está falando que o uso do verbo deve, que está aqui, ó, esse deve aqui, entre parênteses, indica que nem todos, né, os que quiseram se cadastrar, que tentaram, né, se cadastrar ali, em determinada profissão, serão aprovados, porque existe, né, ali o quê? Critérios, por existirem normas. Então, é basicamente voltar para o texto. É sobre os verbos modais que está caindo nessa questão? Não. É para pirar o cabeção, achando que você não vai conseguir fazer? Não. Tá? Não. Vamos ver as outras? A gente fazer por eliminação? B. O uso do verbo modal pode explicita a obrigatoriedade do profissional ser graduado em tecnologias digitais para atuar, tá? Amor, basicamente, o PIS me coloca para gente o termo verbos modais, mas não te pede para você conhecer esses verbos. É apenas tá mostrando aqui para gente, ó, e o foco é a análise, é o sentido. Eu tenho que analisar, ou seja, a alternativa que está dizendo que o textinho está colocando. É só ler e entender o texto. Entendeu? É só isso. Depois, C. O uso dos verbos modais pode e deve
faz referência à necessidade de o PL ser aprovado para que seja avaliado quem tem a possibilidade e que tem o dever de atuar como influenciador digital. Posso explicar de novo. Olha só. Essa é uma questão, só vou colocar aqui essa que a gente já tirou. Essa é uma questão que apresenta o termo verbos modais, mas não é uma questão que está falando para você saber o que é um verbo modal, para que eles servem, de que tipo, coisa do tipo. O PISM vai colocar esse enunciado para te confundir, mas não é sobre isso. Está falando o seguinte, ó, qual alternativa apresenta a análise correta dos verbos destacados? Que verbos são esses? Está aqui, ó. Então, se está falando de uma análise correta, eu vou ler a alternativa, e essa alternativa que eu for ler tem que ter relação direta com o trecho, que é uma análise do que está em cima. Ou seja, é você ler e entender o que está sendo colocado. Ó, por existirem normas, ou seja, temos normas que vão regulamentar as profissões, nunca haverá dificuldade para identificar se o cidadão pode ou deve ser qualificado como profissional de determinada área, já que nós temos uma norma. Então, se tem uma norma, é só ver. É isso mesmo, é exatamente isso. E aí, C, o uso dos verbos modais pode e deve faz referência à necessidade de o PL ser aprovado para que seja avaliado quem tem a possibilidade e quem tem o dever de atuar como influenciador? Quando eu olho isso aqui, então eu tiro. D. Os verbos modais pode e deve têm forças argumentativas opostas, pois o primeiro trata de uma ordem e o segundo de um aconselhamento para o cidadão, que pode ser um profissional qualificado ou não. Os verbos modais pode e deve têm forças argumentativas parecidas, pois dão a ideia de uma sugestão para que o cidadão seja um profissional qualificado em redes sociais. E então, você poderia não saber ou achar que a A estava certa. Mas quando a gente olhar a letra A, por exemplo, vamos supor que você tenha eliminado a letra A. A gente sempre vai fazer por resta 1. Porque, olha só, o uso do verbo modal deve, entre parênteses, indica que nem todos os que quiserem ser cadastrar em determinada profissão serão aprovados, porque tem critérios estabelecidos por lei. Era a única alternativa que falava de critérios estabelecidos por lei, normas e regulamento. É uma questão de compreensão. Professora, o que é uma questão de compreensão? Vamos aprender. O que é uma questão de compreensão, tá? Então, para mostrar para vocês, amores, que a prova é isso aí. É isso aí, de ler textos e entender. Ler os textos e entender. Né? Entendido? Mas vai ficar mais fácil, ok? Entendido? Que a prova é temática? Depois, então, analisar as relações interdiscursividade. Professora, o que é isso? Meus amores, cai sempre na prova do PISM, sempre mesmo. Inclusive, tem uma questão dessa, né? No ano passado. Vai cair, por exemplo, um texto de Instagram e um artigo de opinião. Aí sempre vai ter uma questão assim. Por mais que os textos pertençam a gêneros diferentes, eles se aproximam em relação à temática. Por quê? Que eles têm temática parecida. Então é isso, é você entender que os textos, eles podem conversar, eles podem se relacionar uns com os outros, né? Eu posso, inclusive, ver como que a língua vai aparecer dentro desses textos. Por exemplo, aqui nós temos a linguagem de internet. Por quê? Porque é um post para a internet, né? É diferente, por exemplo, de um artigo de opinião, por conta do tipo de texto, ok? Então, basicamente, a gente vai entender como que o PISM coloca isso. E, é claro, o PISM vai dividir, né, essas matérias em campos de atuação. Como assim campos de atuação? Vai dar para vocês sugestões de gêneros. Por exemplo, nós temos aqui, ó, autobiografia, tutorial, resenha, né,
podcast, teatro, para vocês conhecerem, meus amores, textos diferentes. Professora, mas ele vai me cobrar as características desse texto? O que é um podcast? O que é um debate político? O que é, por exemplo, um infográfico, um artigo de opinião? É isso que o PISM vai me cobrar? Ele está falando o seguinte, ele vai cobrar para vocês, tá? Textos diferentes para vocês analisarem esses textos, para vocês analisarem os recursos lexicais. Professora, o que é léxico? Palavra. Isso que a gente fez até agora, de efeito de sentido. De vocês avaliarem, por exemplo, semântica, sempre é o sentido. Gil, sempre. Sempre. Ele não quer decoreba, ele coloca isso no edital, que o foco dele não é decoreba. O foco dele é, você consegue ler um texto e entender esse texto? Que é o mais importante, tá? Mas como são as questões abertas? Vamos falar disso. Então, deixa eu só passar aqui para a gente chegar na compreensão e na interpretação de texto. Amores, seguinte, todas as questões do mundo, todas, tá? Pode ser de português, de matemática, história, geografia, pode ser da prova do PISM, da FUVEST, da UFMG, do PASES, do Enem, sei lá, do Colune, de IFET, concurso público, meus amores, todas as questões. Vocês conseguirem imaginar, questões de prova, elas só podem ser divididas em grandes grupos, tá? Elas só podem ser questões de compreensão textual ou de interpretação de texto. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar se ela é de uma ou se ela é de outra. Professora, mas como assim? Questões de compreensão textual, a resposta está no texto. Está lá no texto, tá? Já questões de interpretação vão me exigir um conhecimento de mundo, ou seja, a resposta não vai estar no texto. Vamos supor que eu coloque ali um rap para vocês, né? Coloquei um rap e coloquei assim: a figura de linguagem mais predominante no texto é, ou seja, vamos supor que o Iago não lembre das figuras de linguagens. Ele vai conseguir responder essa questão? Porque vai necessitar de um conhecimento de mundo, um conhecimento que é específico, tá? Geralmente, a prova do PISM, ela é no mínimo, 95% de compreensão textual. Principalmente no PISM 1 e no PISM 2, tá? Lá no PISM 3, que a gente costuma ter mais questões de interpretação, mas não é interpretação assim, toma a charge, o que você entendeu da charge? Não são questões assim, tá? A interpretação só aparece no PISM 3 com as matérias específicas deles. Como assim? A matéria específica do PISM 3 é a argumentação. Está na grade deles, é estudar os tipos de argumento. Então, por exemplo, tem um texto e eles cobram nas questões discursivas, por exemplo, nas questões objetivas. Qual é o tipo de argumento empregado? Identificar o tipo de argumento. Ou seja, é a matéria específica deles, né? Tá ali, nunca é uma coisa para lá. E ainda assim, meus amores, das 4 questões, geralmente é uma. Quando aparece, é uma. Nunca é 2, 3, nunca. Tá? Professora, mas então a prova fica muito fácil? Então o PISM está entregando a prova para gente? Não. Por que não? Amores, vocês sabem quantas pessoas aprendem isso aqui? Pouquíssimas. Então, é aquele fácil que se torna difícil, porque são questões de compreensão que você vai chegar lá no PISM e vai interpretar. Só que se você interpretar, vai acontecer o quê com você? Você vai errar. Você vai errar. Professora, e no Enem? No Enem, meus amores, no mínimo, tá no edital do Enem. Professora, Enem tem um edital? Tem. Eles colocam no edital que, no mínimo, 90% da prova vai ser de compreensão textual. Professora, mas por que isso? Amores, porque vocês entendem que eu cobrar conhecimento de mundo é eu mostrar que existe uma desigualdade educacional no Brasil? De repente, eu vou cobrar uma característica de Carolina Maria de Jesus e tem um tanto de gente que nem literatura tem na escola. Que nem literatura tem na escola. A pessoa vai saber como daquilo ali, se ela não estudou.
Então, se eu parto do texto, eu coloco todo mundo na mesma base. Na mesma base, certo? Então, eu parto desse pressuposto. Então, professora, como é que eu faço, então, as questões discursivas que vocês perguntaram aí, ó? Trouxe para vocês uma. Tem que medir bem isso, certo? Não escrever mais. Isso, a gente vai trabalhar exatamente com isso agora, amor, para ficar mais fácil vocês conseguirem entender. Então, olha só, a primeira coisa que nós vamos fazer é sempre começar pelo enunciado, tá? E, amores, além de começar pelo enunciado, a gente sempre vai começar pelas questões, né? Objetivas. Por que as questões objetivas? Professora, mas eu tenho dificuldade nas abertas. Eu prefiro começar por elas. Vamos começar pelas objetivas. Por quê, vidas? Porque a prova é temática, não é? E as questões discursivas têm a ver com o tema da prova. Então, você vai chegar lá já afiado, sabendo de tudo que a prova discutiu, como que a prova discutiu, os caminhos que a prova fez, vai te ajudar muito. Muito, assim. Muito, muito. Então, você pode errar se você fizer o caminho inverso, você pode demorar mais, você pode se confundir. Então, a gente sempre vai seguir a ordem, tá? E nós sempre vamos começar pelo enunciado. Então, sempre. É bom fazer em todas as matérias, principalmente em português e literatura, que são provas mais temáticas. Mas, assim, é bom fazer em todas as matérias. Tá? Então, por exemplo, a gente vai começar sempre pelo enunciado. Professora, mas por que não começar pelo texto? Amores, os textos do PISM são textos grandes. Imagina você, leu aquele texto imenso. Aí você vai ler. Tá. Aí, na hora que você for ler o enunciado, o seu cérebro vai fazer o quê? Presta atenção no enunciado. Então, gente, automaticamente você vai esquecer. Automaticamente. Tudo que você leu. Tudo. Não vai ficar nenhuma sombra na sua cabeça. Nada. Você vai apagar, como se nem tivesse lido. E aí, na hora que você terminar de ler a pergunta, você fala assim, meu Deus, o que o texto falava? Aí você vai ter que voltar para ler de novo. Você vai gastar tempo, você vai ficar mais ansioso, você vai achar que a questão é difícil, porque você não conseguiu responder, não vai ter que voltar para o texto. Ou seja, ruim, né? A gente vai começar pela alternativa para você já saber exatamente o que caçar desse texto, o que esperar dele, né? Então, vamos lá. Escreva um parágrafo em que você explicite as características mais relevantes acerca da intolerância religiosa no país. Aí já começa a tremer o olho e falar assim, professora, um parágrafo. Como é que eu escrevo um parágrafo na prova do PISM? Ô, gente, quando o PISM fala para vocês escreverem um parágrafo, ano passado caiu essa questão na prova do PISM 2 e do PISM 3. A galera fica doida, assim, né? Mas, gente, é a mesma coisa. Como assim? O que é um parágrafo? Um parágrafo não é você produzir um pedaço de um texto? Não é? A prova do PISM não tem as questões discursivas? É a mesma coisa que se tivesse escrito assim, ó. Escreva, né, as características mais relevantes. É uma resposta normal. Não é para enlouquecer. Como começar um parágrafo? Meu Deus, tem que ser que nem o Enem? Tem que trazer uma... Não é para enlouquecer. É uma resposta comum, como qualquer outra. Tá? Como qualquer outra. Ok? Não é para a gente endoidar o cabeção, não. Que você vai explicitar as características mais relevantes da intolerância religiosa. Você tem que saber o que é intolerância religiosa. Você tinha que saber de mundo, levar... Nossa, eu sei quais são as características mais relevantes. A prova inteira falava sobre a intolerância religiosa. A prova inteirinha. Inteirinha. E, inclusive, esses textos. Aqui eu nem coloquei todos os textos, só tem o textinho de cima, né, que tá assim. Religião da vítima. Matriz africana, 27%. Evangélica, 16%. Católica, 8%. Espírita, 7%. Islã, 2%. Ateu, 2%. Outros, 2%. Judaica, 2%. Então, quais são as principais vítimas de intolerância religiosa? Quem são as principais vítimas? São as religiões de matrizes africanas. E sabe o título desse texto que estava na prova? Que a gente não chama mais intolerância religiosa. O termo sociológico mudou.
Qual que é o termo novo que nós adotamos? Não é intolerância religiosa. Racismo religioso. E a prova te explicava por quê. Ah, professora, mas tem religiões que sofrem preconceito, mas principalmente as religiões de matriz africanas. O próprio texto falava que religiões mais diferentes, como a religião judaica, o Islã, que é mais diferente da nossa base, elas são muito mais aceitas do que as religiões de matriz africanas. O texto te explicava, era só você falar o que o texto colocou. Olha como que parece que é difícil, mas não é. Se você interpretasse e se você saísse, você ia errar. Mas olha como que é muito mais simples do que parece. Viram? Como é muito mais simples e fácil do que parece? Ah, professora, mas e ano passado? Né? Qual será o tema da prova desse ano? Tem palpite? Ah, sim, tem muita coisa que aconteceu esse ano, né, no mundo, né? A gente teve a criminalização do bullying, né? Virou crime o bullying agora também. Teve muita coisa bacana, né? O Brasil saiu do mapa da fome. Nós saímos essa semana do mapa da fome, só saímos do mapa da fome 2 vezes, né? Em 2014, voltamos né, e ficamos em 2017 e saímos mais uma vez, né, do mapa da fome, que é uma coisa assim maravilhosa para a gente. Mas a prova, a gente não precisa saber do tema, porque vocês viram, o PISM quer te apresentar o tema da prova. Ele quer virar e falar assim: olha que cores, que discussão boa que eu trouxe para você conhecer. É isso. É isso. Eu sou professora do intensivo, mas eu não sei se eu vou pegar, não vou conseguir pegar todas as turmas. Eu estou com uma turma do intensivo, agora eu não lembro qual, né? Mas sou sim prof do intensivo. Mas geralmente os aulões são comigo, né? Aulão, projeção. Vou me ver bastante, gente. Vou me ver bastante lá. Vou me ver bastante. Se eu não me engano, gente, o pior que eu não sei qual é a minha turma do intensivo. Matheus me mandou, peraí. Minha turma. Eu. PISM 3. Intensivo PISM 3. Não é vocês, mas eu vou estar nos aulões. Mas eu vou estar nos aulões, nas projeções, né? Qualquer dúvida também pode mandar mensagem, gente. Eu estou ali, tá? Sou onipresente. Eu vou estar ali, sempre, tá? Então, não precisa ficar preocupados com isso, não, tá? E porque geralmente o PISM 3 é concentrado comigo. Geralmente eu fico com as turmas todas do PISM 3. Aí esse ano eu consegui pegar no extensivo, né? 2 turmas de PISM 2 e 2 turmas de PISM 1. Mas todas as turmas do PISM 3. Mas olha, ano que vem, tá todo mundo confirmado. A certeza que vocês têm, tá todo mundo confirmado comigo. Porque eu sou a prova do PISM 3. Né? Emicida, a prova ama Emicida, gente. Ama, assim. O Emicida fala A, o PISM fala assim, eu vou colocar esse homem. Brilhou. Vou botar você, né? Gosta muito. Por quê? Porque é um cantor contemporâneo, mais conhecido de vocês, que fala sobre questões críticas, e o PISM é isso. E, Mores, eu trouxe uma questão também, tá? Também do PISM 3 do ano passado, é a prova mais recente, mulher. Por que você trouxe uma questão do PISM 3? Porque, geralmente, meus amores, o PISM vai aumentando o grau de dificuldade. Então, o PISM 3, a gente entende que é a prova mais difícil de todas. Por quê? Porque é o PISM 3. E eu vou mostrar para vocês o que é o mais difícil na prova do PISM. Nós temos aqui uma questão e vamos começar sempre lendo enunciado. Indique a crítica presente na charge acima. Amores, prova boa é prova rabiscada. É para vocês explicarem a crítica? Não. Para citar. Indique é como se fosse um cite, como se fosse uma ponte, sabe? Então, era como se falasse assim, a crítica é. E aí eu vou, então, ver o restante da minha questão. Explicando, agora sim, eu tenho que explicar, mas eu vou explicar o quê? Eu vou ver. Explicando como os elementos visuais, ou seja, eu vou focar somente nos elementos visuais, ou seja, no que eu estou vendo, na imagem, né?
que contribui para a construção nesse sentido. Ou seja, que sentido? Eu vou pegar a crítica e eu vou explicar como que a imagem me ajudou a chegar na crítica. Na crítica. Professora, e o que acontece se eu ver a charge e eu não conseguir entender? Não entendi a crítica. Assim, eu entendo lá dentro, mas eu não sei colocar para fora o que é a crítica. Meus amores, parece difícil, mas não é. Eu coloquei o passo a passo, inclusive, aqui para vocês, mas lembra que eu falei com vocês que a prova é temática? Lembra que eu falei isso com vocês, que a prova é temática? Toda a prova objetiva do PISM 3 falava sobre esse assunto. Então, qual que é a crítica, meus amores? Sem ler a prova, vocês falariam que a crítica é o quê? Qual que é a crítica que está sendo feita aqui? A uberização tem alguma coisa relacionada ao trabalho, não é? Então, vocês me citaram a questão do trabalho. Do trabalho. Meus amores, o primeiro texto, só para vocês saberem, o primeiro texto objetivo da prova trazia um texto imenso de uma pessoa que trabalhava para o Rappi. Vocês conhecem o Rappi? Tipo como se fosse um McDonald's. É uma empresa. Então, trabalhava para o Rappi de entregador de bicicleta. E ele pedalava durante muitas horas. E aí ele falava que quando ele começou a trabalhar, eles falavam assim: você vai receber pedidos de, no máximo, 3 quilômetros. E aí no texto ele colocava assim: hoje eu já pedalei mais de 10 quilômetros para ir levar um pedido. Para ir levar um pedido. E aí ele falava que ganhava pouco, que ele ganhava pouco, que ele trabalhava nos 3 turnos, que ele trabalhava nos 3 turnos, que ele estava muito cansado. Ou seja, o que esse homem estava fazendo, gente? Ele estava sendo o quê? Explorado, escravo. Inclusive, ele fala que a empresa tem uma tecnologia de ponta, né? A empresa tem um GPS em cima deles. Sabe quanto tempo ele demora para andar, quanto tempo ele está pedalando, a velocidade que ele está pedalando, mas ele usa uma bicicleta para trabalhar. A tecnologia é só para colocar ele para trabalhar, mas ele usa uma bicicleta para trabalhar. E todos os textos da prova falavam sobre a uberização, sobre as plataformas, sobre os aplicativos que levam a essa exploração trabalhista. Então, qual que é a crítica, amores, dessa charge? A exploração trabalhista de pessoas que trabalham nessas plataformas, ou seja, por aplicativo. Por aplicativo. Professora, mas como que ficaria essa resposta, então? Né? A charge critica a exploração de trabalhadores por aplicativo. E aí, amor, essa questão da sem regulamentação já é uma interpretação de texto. Era mais simples do que isso. É mais direto ainda. Ou seja, a prova inteira falou sobre o quê? Sobre isso. E essa era a quarta questão. Se eu pegar a prova do PISM 3 e abrir com vocês, né? Amor, não estaria errado, mas você não ia colocar uberização. Porque agora, vocês podem falar, por que vocês não falariam isso? Porque a prova inteira falou sobre aplicativo. Inclusive, o texto anterior, a questão anterior, falava sobre isso. Então, você não ia levar para esse lado, porque a prova inteira te deu essas informações, né? A prova inteira te deu, né? Essas informações. Então, era simplesmente colocar, então, a charge critica a exploração dos trabalhadores pelo aplicativo. Agora, eu vou resolver a segunda coisa. Lembra que a segunda coisa era explicar como que os elementos visuais me levavam a chegar nesse entendimento aqui, dessa crítica? Olha a referência de resposta. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? Isso é perceptível pela imagem do trabalhador com cargas em sua bicicleta. É.
temos um trabalhador com cargas na sua bicicleta. Cadê? Que está carregando o patrão, o qual está com dinheiro na cartola. Ele está carregando o mesmo patrão e o homem tem dinheiro na cartola. O qual está sentado em uma carruagem com um símbolo nazista, né, de uma suástica. Tá mesmo? Tá mesmo. Tá mesmo. Controlando o empregado com uma rédea, cobrando mais agilidade. O funcionário segue em silêncio, não responde, o único balãozinho é do patrão, né? Em silêncio, suado, descalço, o que se configura uma exploração. Vocês perceberam, meus amores, que a resposta era literalmente só colocar o que você via na chat? Vocês perceberam isso? Que é literalmente fazer aqui, ó. Eu vejo isso. Tudo que você viu na chat. Professora, essa era a resposta. Era a resposta. Juro por Deus. Deixa eu só ver que quando falam de elementos visuais e verbais, posso escrever assim diretamente que mostra. Ah, é bem isso mesmo. É isso. É isso. A resposta é essa. Quem interpretasse, ou seja, é uma questão que é fácil, mas é uma questão que é fácil que as pessoas erram às vezes. Por quê? Porque vai duvidar dela. Sabe quando uma questão é fácil e você fala assim, não, pensa que não ia colocar uma questão dessa? Coloca. Inclusive, a prova não é difícil, né? E aí você faz o quê? Você vai interpretar. Aí você vai errar. Teve gente que ficou tão assim, abismado com o símbolo da suástica, que eu acho que é uma das primeiras coisas que chama a atenção de vocês. Tipo assim, que isso? Que falou sobre ele, que discutiu por, né, a relação da suástica ali, tá? Que eu vou explicar para vocês. Você tem alguma dica sobre espaço no gabarito? Pera que eu perdi o restante da sua perguntinha, amor, peraí. Como administrá-lo? Amor, é ser direto. É você entregar aquilo que a questão pediu. É você simplesmente entregar aquilo que a questão pediu. Simples assim, né? Então, é não ir para além dela. E aí vai dar certo, tá? Mas por que que tem a suástica ali, né? E que a gente não precisava falar sobre, mas por que que tem uma suástica ali? Amores, qual que é a suástica? Então, é um símbolo do nazismo, né? Todo mundo sabe o que é o nazismo? Sim? Qual que é um conceito do nazismo? O nazismo não é pessoas que se acham melhores do que outras. Não é isso? Pessoas que se acham superiores a outras. E já que elas acham que elas são superiores às demais, elas não acham que elas podem fazer coisas com aquelas pessoas que não são como elas, como explorar, matar, não é? Escravizar. É isso. Então, professora, mas como é que eu estou falando que o empreendedor ele é? O que isso tem a ver com o nazismo? Olha só, ele não está num grau de superioridade? Olha só, ele está acima. O trabalhador está abaixo. E é por isso que ele explora esse trabalhador. Ele explora esse trabalhador não é porque ele não tem dinheiro para pagá-lo. Olha como que ele se veste, olha as coisas. Ele explora esse trabalhador porque ele quer. Ele quer. Porque ele quer enriquecer e porque ele acha que ele só tem que enriquecer. Porque o outro é inferior a ele. Não tem que ser igual a ele. Professora, eu não ia entender isso aí. Mas a prova não pediu. A prova foi muito mais simples. Então, é muito mais simples do que parece, amores. Muito mais simples do que parece. Sempre, tá? Pode ser considerado nazista? No caso, faz uma. Não é que pode ser considerado não, um nazista. Mas quem produziu a charge colocou ali para chamar atenção para discutir isso. Porque a primeira coisa que vocês batem o olho e perguntam, primeira coisa que vocês comentaram, professora, olha lá o símbolo, é uma coisa para chamar atenção. Então, a gente vai discutir, vai tentar entender de onde vem. E tentar entender de onde vem é chegar no ponto da exploração,
que é uma exploração que é ruim. Se colocar os pontos que você entendeu, já estaria certo? Sim. Led, você nem precisa gabaritar português? Demais! Muitos alunos gabaritam português. Muitos. Não é difícil, não. A prova não é difícil, amor. Então, não precisa falar de tudo em si, não. Não. Não precisa. Tá? Aqui a gente só colocou as questões todas porque estava tudo aqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Vocês podem virar e falar assim, ai, professora, e a prova do PISM 2? Essa é a prova mais recente do PISM, tá? Olha só as questões, né? As questões discursivas do PISM. Um textão de meu Deus. Aí vem a primeira questão. Uma característica do texto científico é a citação ou a criação de definições e conceitos. Em sua pesquisa, Rafaela Moraes, no texto 1, conceituou o termo tictorização. Ou seja, ela explicou o que é a tictorização. Com base no texto, ou seja, é uma questão de compreensão textual ou de interpretação de texto? Vocês precisam ter conhecimento de mundo? A resposta está no texto. Com base no texto. Professora, e se eu colocar algo de fora do texto? Eu vou errar? Vou perder ponto? Então, com base no texto, escreva um conceito para esse termo. Você tem que saber o que é tictorização? Não. A Rafaela falou, a tictorização é tal, 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 tal. Você vai entender e escrever aquilo com as suas próprias palavras, apontando ao menos, ou seja, no mínimo, o impacto. Professora, se é ao menos, eu posso colocar só um? Pode. Posso colocar dois? Pode. Três, quatro, né? Mas é impacto do texto. Todo mundo entendeu que era só ler o texto e entendeu o que era tictorização, que a prova inteira foi sobre isso. Lembra que eu mostrei para vocês o primeiro texto que falava sobre os influenciadores digitais? Né? O que é e um impacto. Mas o texto é claro? É claro, gente. Tictorização das profissões afeta cada vez mais a geração. Aí está explicando o que é o termo e os impactos dele. Ó, Rafaela Cardoso desenvolveu e ela explica tudo o que acontece. Ó. É isso. Depois, questão 2. O ponto de vista sustentado pela Rafaela Cardoso no texto 1 é que a tictorização das profissões afeta cada vez mais as gerações atuais. Para tanto, além de uma série de dados e argumentos, a pesquisadora analisou 1.578 comentários em 2 publicações de redes sociais sobre o assunto. E ela elaborou o gráfico. Esse aqui, ó. Então, ou seja, sobre a tictorização, ela viu que 35 pessoas elogiaram, tipo, aí eu adoro a tictorização. 59 foram neutras, tanto faz a tictorização. 11 gostam também da tictorização. 208 não. Sempre foi assim. 17 e irrelevantes, 178, que considera algo irrelevante, né? 178. Aí vem essa questãozinha, ó. A partir da análise do texto 1 e do gráfico, produza um parágrafo. Voltamos naquela questão que eu mostrei para vocês há pouco de uma prova antiga. É para enlouquecer o cabeção? O que é produzir um parágrafo? É responder como se tivesse simplesmente assim. Responda com suas palavras, você criar uma resposta comum. Comum. É só para confundir você, tá? Uma resposta comum. Em que você apresente o tema da pesquisa realizada por Rafaela. Amor, qual que é o tema da pesquisa da Rafaela? Qual que é o tema? A tictorização. Utilize os dados estatísticos anteriormente né, listados para fundamentar o ponto de vista dela. Ou seja, ela
tem um ponto de vista. Ela acha a tictorização boa ou ruim? A professora não viu o texto, mas pela prova a gente já viu ali um gostinho de que é ruim, né? E olha como que o PISME, gente, é pismigo, PISME é camarada, PISME vai virar e falar assim, amor, eu quero te ajudar, meu filho, me ajuda a te ajudar. Olha o que vai trazer para você. Atenção, não é necessário utilizar todos os dados do gráfico, tá? Apenas aquele que você achar relevante para a sua pesquisa. Ou seja, você falou que a moça acha a tictorização ruim. Qual dado que você vai usar? Conta para mim. Qual dado vocês vão usar? Que 208, né, pessoas falaram que é muito ruim. Ou você ainda pode colocar assim, e que apenas 11 falaram que é bom. É esse dado, gente. Tem que usar todos? Aí vem o segundo tópico. Para a construção do parágrafo, baby, da nossa vida, empregue os elementos formais, ou seja, você vai escrever na modalidade padrão da língua portuguesa, que é que eles sempre pedem, fazendo uma referenciação adequada da pesquisa apresentada, para você não esquecer que é de acordo com a Rafaela, não é você, entendeu? Não é o que é tictorização para você, não é o que você acha, é para você não esquecer que é uma questão de compreensão textual. Porque na hora que fala produzir um parágrafo, as pessoas podem achar que elas têm que interpretar os dados. É o que a Rafaela pensa. É uma questão de compreensão. Utilizando os conectivos, então, né? É uma questão que você vai usar, ou seja, é uma resposta comum. É uma resposta comum. Amores, essa foi a prova de vocês ano passado. A prova mais recente do PISA. A mais recente. Posso comparar a percepção positiva e negativa, aí complementar que são valores bem discrepantes? Aí essa questão dos valores discrepantes é interpretação. O texto falou sobre isso? Então, é só ficar naquilo ali. Aí, e lendo o texto fica mais claro o que ela explica, tá? Pode começar de acordo com Rafaela, ou Rafaela considera isso mesmo. Essa é a prova do passado. Essa é a prova mais recente que nós temos. Ou seja, o ponto de vista do texto, no caso dela, isso, se é de compreensão, qualquer coisa que eu colocar que não seja do texto, eles descontam um ponto, tá? Foi considerada fácil a prova do ano passado, costumam ser mais difíceis as provas, a prova do ano passado foi considerada fácil, tá? E todas as provas, amor, tem esse nível. Tem esse nível. Esse nível. Então, assim, eu, Lelê, acho fácil, mas eu falo de um lugar muito confortável, que é um lugar que eu ensino para vocês. Então, assim, não acho difícil. Mas, se você não sabe o que é compreensão textual e interpretação de texto, essa questão, que é uma questão fácil, se torna uma questão difícil. Porque a pessoa vai ler ali, ó, construir um parágrafo, já vai pensar numa redação do Enem, que vai ter que construir um texto. Vai começar a analisar os dados, não pedir para analisar os dados. Vai começar a falar o que ela acha de tal coisa. É sobre o texto. Então, assim, são questões fáceis, mas que vão depender da nossa base, tá? E como ganhar tempo de prova? Enunciado. Você lê o enunciado para você já caçar e você entender direto o que você precisa fazer. Que aí você não precisa ficar dando meia volta. Entende? Você já vai diretamente naquilo que você precisa oferecer para a prova, tá? E, gente, não é só o PISME, que é pismigo de vocês, não. Eu também sou, tá? Trouxe para vocês todo o passo a passo de como fazer essas questões, tá? Então, ó, primeira coisa, entenda, é de compreensão ou é de interpretação? Porque até mesmo essas questões são questões do ano passado, tanto do PISME 3 quanto do PISME 2, elas são fáceis. Só que se é uma questão, né, de compreensão, e se você interpretar, você vai errar. Então, primeira coisa, é de compreensão? Geralmente é, mas verifica, né? Vai começar pelo enunciado, você vai ler o texto já sabendo o que você quer com ele, retoma o enunciado para você não esquecer disso, para você não errar, tá? Faça um rascunho e revisa a sua resposta. Prof, em uma questão aberta, nossa resposta tem que ser grande ou mais ou menos? Menos é mais, amor. Você não vai ter nem linha. O PISME, quando ele tiver muito de bom humor, quando o PISME acorda falando assim, gente,
Estou me sentindo adorável. Ele vai dar para vocês 4 linhas. Isso aqui é o bom modelo. É 4 linhas. Geralmente é 2 ou 3. O máximo que já apareceu na prova foram 5. É isso. É isso, gente. Então, é isso. Então, não adianta chegar lá falando o quê? Eu vou dar licença que eu vou discutir coisa. É direto, tá? E, amor, como entender que uma questão lá é de interpretação ou de compreensão? Sempre quando você lê, então, assim, no texto, a autora do texto, fulana faz tal coisa, na frase, fulano tem essa visão, é de compreensão. Agora, se cair uma questão assim, por exemplo, eu tenho uma charge e eu te pergunto assim, o que é a tictorização? Você vai ter que ter esse conhecimento de mundo. Se você não souber, você consegue responder? Não. É isso. Por isso que, geralmente, a prova do PISM, ela é de compreensão. Para nivelar as pessoas, não trazer à luz essa dificuldade, né, essa diferença educacional que nós temos. E, amores, é um fácil que se torna difícil. E eu provo para vocês por que é um fácil que se torna difícil. Sabe a prova do Enem? Tem a mesma base. O edital do Enem tem a mesma base. Sabe, ano passado, a gente teve, sempre, né? Nós temos 45 questões de linguagens. Sabe quantas questões caíram ano passado de interpretação de texto? De interpretação. Você tinha que ter esse conhecimento. Zero. Zero. Todas as questões do Enem foram de compreensão textual. Ano passado, uma unidade. Professora, é sempre assim? Sempre. Está no edital do Enem, que no mínimo é 90%. Mas, amores, linguagens é a pior média do Enem. Pior do que matemática, física, química, biologia. Pior. A pior. E por quê? Porque vocês interpretam. Sabe como que funciona a prova do Enem? O PISM não é assim, tá? Não se preocupa. Mas sabe como que funciona a prova do Enem? Temos 5 alternativas. Uma é a resposta correta. 2 são absurdas. São absurdas. Você não pode marcar que você marcar a sua média baixa. Sobra 2. Das 2, tem uma que é vaga. Então, já que ela é vaga, ela é muito geral, você pode confundir. Você pode ler e falar assim, eu acho que combina com um texto. Porque ela é tão vaga que você pode forçar ela para encaixar. Mas ela não é a resposta. Porque ela é vaga. Sobrou uma. Se for uma questão de compreensão, a prova do Enem sempre vai colocar uma questão de interpretação. E vice-versa. Se é uma questão de interpretação, sempre vai ter uma alternativa de compreensão. Por isso que vocês saem da prova falando o quê? Gente, eu fiquei entre 2 e marquei errada. Vidas, a prova foi feita para isso. Feita, elaborada para isso. E, geralmente, o que vocês fazem na prova? Interpretam. Então, não, o PISM é um pismigo. O PISM não coloca essa pegadinha, não. O PISM não faz isso aqui, não. Tá? Mas a prova do PISM é de compreensão, geralmente. O PISM não faz isso. Ok? O Enem faz. O Enem faz. Por isso que a gente fala aqui. Tem gente que fala assim, então isso deixa a prova. Isso. Né? E aí nós temos uma correta, 2 fora de contexto, uma que é generalizada, e a outra é que, se for de compreensão, vai ter uma de interpretação. Se você entender errado, você erra. Então, amores, é isso. Porque é um fácil, que é difícil, porque você vai interpretar. Você vai interpretar. Uhum. Então, amor, olha só. Vou mostrar para você nas questões mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui uma questão do PISM mesmo. A partir da leitura do texto 3, ou seja, se fala que é para eu ler o texto 3, eu tenho que ter esse conhecimento na minha cabecinha? Do que está sendo cobrado? Não. Explique. Aqui eu vou explicar. Lá só pediu para eu citar.
Aqui está assim, ó, explique a crítica presente na charge. E os recursos utilizados, ou seja, recurso utilizado, amor, é como se fosse linguagem verbal, linguagem não verbal. Lá naquela questão não falou recursos visuais? É a mesma coisa. Só que aqui não falou que é só o visual, então eu posso também considerar aquilo que está escrito. Para a construção de sentido. É bom separar assim, amor, para ficar até mais claro para o texto, né? Ou seja, professora, eu não sei. Racismo reverso. Eu vou falar que existe. Vou falar que existe porque um dia me chamaram de leite azedo, isso não se faz. Vou falar que não existe. Ou você pode virar e falar assim, eu não sei o que é. Amores, olha o texto 3. Racismo reverso de Risério busca deslegitimar luta por igualdade racial. Aí vai explicar tudo sobre racismo e vai dizer o quê? Racismo reverso não existe. É uma ideia equivocada. Não existe. Não existe. Ou seja, era para você falar que existe. Pessoal, mas eu acho que tem. Eu vou colocar que eu acho que tem. E errar. Porque não é o que eu acho, é o que o texto está falando. E o texto é categórico. Não existe racismo reverso. Você pode se sentir ofendido, você pode se sentir humilhado, ninguém gosta disso. Mas racismo é outra coisa. Porque racismo, como o texto coloca, é uma situação de um grupo que é dominante, e vai geralmente associar uma questão de perda. Como assim? Por exemplo, a pessoa vai perder trabalho por isso. A pessoa vai ser excluída socialmente por isso. Ela vai ser violentada por isso. Ela vai ser morta por isso. Então, você vai ser, enquanto pessoa branca? Então, não é racismo. Não vai te dar nenhum grau de desvantagem social. Então, não vai te dar nenhuma desvantagem social. Pedrinho. É isso. Não, é porque a resposta é essa. A resposta é essa. Então, qual que é a crítica? Que não existe racismo reverso. E como que os elementos visuais me mostram isso? Como que eu poderia agora explicar os elementos visuais? Não existe racismo reverso. E como que isso o que os elementos visuais me explicam? Maria arrasou. Que a única forma de se ter racismo reverso, então, é se eu inverter as imagens. Se eu espelhar as imagens. É a única forma. Porque não existe. Não existe. Professora, é isso? É isso. É isso. Tá? Poderia falar que foi até um pouco irônico? Pode. Mas não precisa. Então, o PISME, a gente vai só ficar naquilo que é direto, para evitar perder ponto, tá? Então, por exemplo, até coloquei aqui para vocês, passo a passo, e ó, cite. Se aparecer cite, é só para citar. Porque tem algumas questões que o PISME pede isso. Por exemplo, a autora do texto falou várias consequências do racismo. Aí a questão fala assim: cite duas consequências do racismo para a autora do texto. Aí você cita e fala assim, mas, gente, tá tão pobre, ficou tão pouquinho. Eu vou explicar, vou dar uma explicadinha. A questão pediu para você explicar? Professora, mas se eu explicar, entreguei um a mais, não entreguei? Você entregou o que a questão pediu? Não. Tá? Basicamente, então, a maioria das questões é para escrever o que já foi dito em análise pessoal. É isso, Cecília, é isso. Praticamente toda a prova. É isso mesmo, tá? E aí, meus amores, eu vou contar para vocês brevemente uma história, para vocês entenderem isso aqui. Quando eu estava no ensino médio,
há muitos anos atrás, mas me marcou, me traumatizou. Eu tive um professor de história, né, inclusive Rodrigo Paste, um beijo, que, assim, né, era um amor da minha vida, eu amava o Rodrigo. E chegou um dia que ele deu uma prova e eu quase zerei a prova dele. E eu fiquei muito triste, porque era uma matéria que eu tinha facilidade, como se eu quase zerei a prova? E aí eu fui pegar, sabe aquele momento que você pega a prova do seu colega para você verificar, assim, comparar? E eu fui toda linda na mesa dele, com as duas provinhas assim, para falar assim: Rodrigo, você errou minha nota. Ele nem olhou na minha cara e falou assim: não. Falei: errou porque você me deu errado na questão? E aqui tá igualzinho a resposta de Dani. Ele: não. E eu insistindo. Ele olhou para mim. E naquele momento, a turma inteira já tinha calado a boca. Sabe aquele momento que todo mundo para de falar que você não percebe? Aí todo mundo simplesmente parou de falar para ver o que estava acontecendo ali. E aí, ele falou assim: lê a questão. E eu li. Aí estava assim, sei lá, cite 3 características do Império Bizantino. Aí eu falei: Aí ele falou assim: sua resposta. Aí eu falei: tal, 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 tal. Aí ele falou assim: pronto, como assim tá tudo certo? Ele, lê de novo. Gente, juro pra você, ele me fez ler várias vezes até eu entender o que estava acontecendo. E quando eu entendi o que aconteceu, eu só calei a boca para sentar. Aí ele virou, não contente, eu chorei, Cici. Mas sabe por que eu chorei, Cissa? Porque ele falou o seguinte: tá vendo, Lê? Você sabe muito sobre o Império Bizantino, mas você não sabe o básico de interpretar uma questão. Eu pedi 3, não pedi 5. Ô, gente, eu sou mole. Eu sou mole. Vocês nunca vão me ver destratando ninguém, assim, aluno nenhum. Gente, eu nem chorei quando eu sentei, não. Eu já fui chorando para minha mesa. Eu abri o bocão para chorar. Comecei a chorar. Fiquei uma semana sem conseguir olhar para a cara do Rodrigo. Eu já estou chorando contando essa coisa. Ô, gente, é assim, mas precisava daquela humilhação? Não precisava. Mas eu nunca mais eu esqueci. Eu nunca mais esqueci. Nunca mais. Né? Assim, nunca mais esqueci. E é isso. Porque geralmente a escola, muitas vezes, vende o que pra gente? Coloca mais, bobo. Coloca mais, porque tudo que tiver certo, o vestibular vai considerar. Não vai, amor. O vestibular está ali para medir o que você sabe. Então, ele quer que você responda somente o que ele pediu. Então, se ele colocar cite, é para você citar. Se você explicar, vai perder ponto. Aí, se pedir cite e explique, aí sim, você vai citar e você vai explicar. Se você só citar, vai perder pontinho, tem que explicar. E cuidado com isso, tá, amor? Cuidado, por quê? Como vocês viram, a prova é de compreensão textual, grande parte dela. Né? É de compreensão. E, às vezes, a resposta está tão direto no texto que vamos supor que está lá assim, que está perguntando para você assim: cite e explique o que é o racismo reverso. Uma consequência, o que é o racismo reverso. Aí, de repente, está assim no texto: racismo reverso é tal, 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 tal. Aí você vira e fala assim: eu vou copiar agora no texto, tá lá? A questão pediu para você retirar do texto. Você vai entender com as suas próprias palavras e vai colocar ali uma paráfrase. Você vai retirar do texto quando a questão pedir. Retira do texto. Aí você vai retirar. Então, já que você vai retirar, você vai colocar aspas. Professora, eu expliquei como apareceu no texto. Não, amor, é para retirar de lá. Professora, mas aí o PISM vai cobrar isso? Vidas, vocês podem pegar todas as provas do PISM, todas. Quem tiver com tempinho, faz isso. As questões só vão cair nesses 4 tipos aqui. Ó. É só isso. Só isso, tá? E aí, muitas vezes você vai pedir, conceitue com as suas próprias palavras. Aí você vai copiar do texto. Você vai segurar essa vontade de copiar do texto e você vai escrever com as próprias palavras, tá? Segundo texto, E, gente, resposta completa de professora de terceira série, tá? Porque a questão vale 5 pontos. 5, meio ponto é de gramática. Você pode perder até 5, né, meio ponto.
Tem gente que fala assim, meu Deus, minha gramática é péssima, vou zerar a questão. Moça, no máximo, você vai perder meio ponto. O ponto inteiro é de coesão e coerência, tá? Ou seja, coerência é o sentido da frase e coesão, organização da frase. É obrigatório a resposta completa. Professora, o que é uma respostinha completa? Né? O que é respostinha completa? A respostinha completa é aquela professora. Sabe quando você é novinho? Aí a professora chega e você fala assim: quantas cores tem o arco-íris? Aí você vira e fala assim: 7. Aí ela vira e fala: o arco-íris tem 7 cores. É isso. Essa é a resposta completa. Professora, é obrigatório? Só para português, menos biologia. Português, matemática, física, química, tudo menos biologia. É obrigatório. Resposta completa. É obrigatório. Respostinha completa. Tá? Pessoal, mas como é que eu faço a respostinha completa? É só voltar para o enunciado, tá? É obrigatório. E esse conteúdo vale 3,5, ok? Então, mais uma vez, ó, coloquei passo a passo, né? Alguém perguntou, prof, é comum ter 2 perguntas numa só? É comum. Responda a primeira, coloca um pontinho para te ajudar, para facilitar. Responda a segunda para mostrar que você tem uma organização textual, ok? E além disso, amores, eu até coloquei, ó, faça a resposta completa. Se pedir apenas para citar, cite, né? Porque geralmente a gente quer entregar mais. Só entregue aquilo que foi pedido. Coloquei algumas questõezinhas para vocês exercitarem, expliquei passo a passo das questões, tá? E é isso, amores. E, inclusive, tá aqui, ó, para vocês verem como é direto. A crítica presente na charge, a resposta é completa, tá? Então, amores, não é difícil, tá? Não é difícil. Então, hoje, eu até falei com o Matheus, você não vou levar uma matéria para os meninos, porque mais do que, né, trazer uma matéria para vocês, o que adianta? Vocês aprenderem uma matéria e não saber aplicar. Eu preferi trazer a prova inteira para vocês, mostrando mesmo, com exemplo de PISM 3, inclusive, mostrando a prova de vocês de PISM 2, que a prova é essa, amor. Não vai sair disso aqui. Não é isso. Não é diferente disso. Nunca foi, tá? Então, vocês já têm nas mãos de vocês a base inteira da prova, tá? Por mais que eu não esteja com as turminhas de vocês, eu estou à disposição. Os aulões são comigo, as projeções também são comigo. Juiz de Fora vai ficar pequenininha, porque eu vou estar lá. Eu vou lá ver vocês também. Então, assim, sintam-se acolhidos, qualquer dúvida, vocês já sabem, né, a quem procurar. Então, é isso, a prova é isso aqui, tá? E, professora, nunca mais vou te ver? Que nada. A gente vai ter vários aulões ainda pela frente, que eu vou estar lá com vocês, projeção para falar, né, o que vai cair mais, o que cair menos. Então, é isso. Amores, amei vocês, né? Mil desculpas que eu prendi vocês um pouquinho além do horário, mas eu acho que valeu a pena para vocês irem mais tranquilos, tirar esse medo da prova. Vocês não precisam de medo e não precisam de sorte, porque vocês já sabem o que vocês vão fazer, tá bom? Isso mesmo. Então, beijo para vocês. Até qualquer dia desses. Tchauzinho. Boa noite, beijos.